vamos trabalhar com limite quando temos uma indeterminação, que é o caso aqui. Limite de y ao cubo menos y, entre parênteses, vezes raiz quadrada de 5y mais 6, tudo dividido por 5y menos 5, com y tendendo a 1. Se substituirmos no lugar de y por 1, nós vamos ter o seguinte: 1 ao cubo menos 1 dá 0, e 0 vezes qualquer coisa dá 0. Sobre 5 vezes 1, 5, menos 5 dá 0. 0 sobre 0 é 0? Não. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, nós vamos ter aqui uma forma indeterminada. E o que precisa ser feito? Nós precisamos fazer algumas manipulações algébricas, basicamente a fatoração, ou até mesmo colocar algum fator em comum em evidência, fazer alguma divisão, que é o caso que eu vou fazer aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir tudo isso por y, ou seja, vamos tirar y para fora. Nós vamos ter o seguinte, veja bem, limite de tudo aquilo com o y já para fora, estou tirando o y daqui de dentro do parênteses, ou seja, y ao cubo dividido por y ao quadrado, menos y dividido por y, menos 1. É assim que a gente faz quando a gente tira um y para fora. É como se você tivesse que fazer distributiva agora. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Y vezes menos 1, menos y. Então, fazendo o processo invertido. Então, aqui nós teremos ainda que copiar a raiz quadrada de 5y mais 6. Tudo isto vai ser dividido por... Agora, podemos também colocar o fator comum em evidência. Mas por quê, professor? Porque aqui eu já estou enxergando a aplicação de um produto notável. Y ao quadrado menos 1 ao quadrado é semelhante a ao quadrado menos b ao quadrado, que é a diferença de dois quadrados. Porque nós podemos escrever y ao quadrado menos 1 como y ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado não vai ser diferente de 1. Portanto, quando se aplica a diferença de dois quadrados, nós temos o produto da soma desses termos pela diferença entre esses termos. Logo, aplicando a mesma coisa aqui, nós vamos ter o seguinte: y mais 1 vezes y menos 1. Então, se colocarmos em evidência aqui o 5, nós vamos ter 5y dividido por 5 dará y. Menos 5 dividido por 5 dará menos 1. E aí, daqui, ao aplicarmos o produto notável, nós vamos conseguir eliminar esse y menos 1. Ora, aqui o y tende a 1. Então, vamos nessa. Copiando, teremos limite de tudo isso aqui, agora já colocando o produto da soma pela diferença aqui, conforme já citei ali. No lugar disso, teremos y mais 1, que multiplica y menos 1, vezes toda aquela raiz quadrada, que é de 5y mais 6, sobre 5 vezes y menos 1, com y tendendo a 1. E aqui a gente consegue já fazer a nossa simplificação desejada. Então, vamos continuar. Eu vou fazer uma distributiva aqui. E vamos ter o seguinte. Deixa eu separar isso aqui que já foi utilizado. Vamos ter limite de... Se você quiser não distribuir aqui, não tem problema não, mas eu vou distribuir, tá?
y vezes y ao quadrado. Y vezes 1, y, que multiplica a raiz quadrada de quem? De 5y mais 6. Tudo isto está dividido por 5 agora, hein? Com y tendendo a 1. Agora é só substituir, porque não teremos mais o problema de indeterminação, porque teremos qualquer coisa dividido por 5. O que não pode é 0 sobre 0, infinito sobre infinito, enfim. No nosso caso aqui, 0 sobre 0 que não pode, porque está tendendo a 1, então não corre risco de dar infinito sobre infinito. Agora é só substituir e ser feliz. Então vamos lá. 1 ao quadrado mais 1 vezes raiz quadrada de 5 vezes 1 mais 6. Tudo isto dividido por 5. Então, o resultado daquele limite foi dado lá no início é 2, porque 1 ao quadrado mais 1 são 2, vezes raiz quadrada, 5 vezes 1, 5, mais 6, 11, dividido por 5. E aí, se eu substituir o 4 para calcular esse limite, ao substituir o 4 no lugar do x, a gente vai ter uma indeterminação, né? Aqui vai ser 64 menos 64, aqui nós vamos ter 16 menos 4, 12, 12 menos 12, 0. Isto é uma forma indeterminada, né? Então a gente vai ter que fazer manipulações algébricas aqui, né? Usando a fatoração no numerador e no denominador. Aqui eu vou usar a canônica no denominador, e no numerador eu vou usar esta regra aqui, ó, de produtos notáveis. Vamos lá? Ó, quando eu tenho a ao cubo menos b ao cubo, isso implica dizer que é a menos b que multiplica a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. É um dos casos de produtos notáveis, tá bom? E aqui eu vou usar a fatoração da canônica, né? Eu vou ter o seguinte, essa expressão ali vai ser escrita desta forma. A que multiplica, lembrando que este A é o valor da expressão do segundo grau, ax ao quadrado, depois nós temos o B e o C, lembra? Ótimo, então x menos x' que multiplica x menos x duas linhas. Essa fatoração que eu vou aplicar no denominador. Ok. Então vamos nessa, olha. Numerador. Como que eu posso escrever x ao cubo menos 64? Eu posso escrever como x ao cubo menos 4 ao cubo, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. E aí a escrita dessa expressão pode ficar dessa seguinte forma, respeitando da mesma forma que está aqui. X menos 4, que multiplica x ao quadrado, mais, ó, AB, x vezes 4, 4x, mais b ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Perfeito. Isso vai substituir 11. Tudo isso aqui vai ocupar o lugar do numerador aqui. Agora vamos para esse denominador. Aqui nós temos as raízes. Olha lá, você quer fazer passo a passo? Não tem problema, tá? Eu vou fazer passo a passo com você aqui. Você pode usar a soma e produto se quiser. Então veja bem, olha só. B ao quadrado menos 4 vezes 1, 4 vezes menos 4, 16. Positivo, discriminante dá 25. Então, x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, x' vai ser 5 com 3, 8, dividido por 2, 4. E x duas linhas vai ser 3 menos 5 menos 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. Aí são as raízes. Colocando na canônica, que é esta, nós temos que o valor de A vale 1. 1 que multiplica x menos x', vezes x menos x duas linhas, menos com menos mais. Então, olha só. No numerador, eu vou colocar esta expressão aqui, ó.
no lugar desse numerador. Vou colocar essa aqui. Tá? Ok. E no denominador, eu vou colocar esta. Vou copiar então. Limite de x menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 4x mais 16, sobre x menos 4 vezes x mais 1, com x tendendo a 4. Então aqui a gente já pode simplificar. E o que temos que sobrou? Limite de x ao quadrado mais 4x mais 16 sobre x mais 1, com x tendendo a 4. Não temos mais problemas de domínio, hora de substituir e calcular. Quando eu vou substituir, não copia mais o limite. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, mais 16, sobre 4 mais 1, 5. Então, no fim, posso copiar o limite lá do início para responder o final. Limite de x ao cubo menos 64 dividido por x ao quadrado menos 3x menos 4, com x tendendo a 4, vai ser igual a 16, 32, 48. 48 sobre 5. Limite de x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1, com x tendendo a menos 1. Bom, o primeiro passo é sempre substituir, né? Mas aí se você substituir e não tiver sucesso, a gente vai procurar meios para fatoração, tá? Menos 1 ao cubo, menos 1. Mais 1 sobre menos 1 ao quadrado, 1. Menos 1. Teremos 0 sobre 0. Uma forma indeterminada? Sim. Então, precisaremos utilizar a fatoração para poder sair dessa indeterminação. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. X ao cubo mais 1 pode ser escrito como a soma de dois cubos. Certo? E a soma de dois cubos é dada por A mais B, que multiplica A ao quadrado, menos AB mais B ao quadrado. Se você estuda na matemática básica, no conteúdo de fatoração. Tá? Bom, e x ao quadrado menos 1 pode ser escrito como A ao quadrado menos 1 menos B ao quadrado. E A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B, que multiplica A menos B. Ok? Este é a soma de dois cubos e esse é a diferença de dois quadrados. Ok? Bom, o produto da soma pela diferença. E esse é o fator A mais B pelo fator A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Aqui nós iremos substituir agora. Sabemos que A é x e B é 1, porque podemos escrever 1 como 1 elevado ao cubo, não vai alterar. E aqui sabemos que A é x e B também é 1, porque podemos escrever como menos 1 ao quadrado. E aí fica bem semelhante. Então vamos substituir aqui, teremos limite. No lugar disso, teremos A mais B, no caso é x mais 1, porque o nosso A é x e o B é 1, que multiplica A ao quadrado, x ao quadrado, menos x vezes 1, mais 1 ao quadrado. Substituir já, apliquei. Sobre x é A e 1 é B. X mais 1 vezes x menos 1. Com x tendendo a menos 1. Se for semelhante, a gente manda embora. O que sobrou? Sobrou o limite de x ao quadrado menos x mais 1 sobre x menos 1 com x tendendo a menos 1. Aqui o que a gente vai fazer? Substituir, porque já saímos da indeterminação. Menos 1 ao quadrado
1. Menos 1 com menos 1, 1. Mais 1. Sobre. Menos 1 no lugar de x, menos 1. Com menos 1 vai ficar 3 dividido por menos 2. Logo, o limite de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 com x tendendo a menos 1 é igual a menos 3 sobre 2. Limite raiz quadrada de 25 mais 3t menos 5, tudo dividido por t, com t tendendo a zero. O primeiro passo é sempre substituir mesmo. E aí, se encontrarmos algum problema, a gente vai utilizar meios como fatoração para sair de uma determinação. Então, vamos substituir o zero. Teremos raiz quadrada de 25 mais 3 vezes 0 menos 5 sobre 0, que é o t. Continuando. 3 vezes 0 é 0, raiz quadrada de 25, 5. Menos 5 sobre 0. Então, teremos 0 sobre 0. Isto sim é uma fórmula determinada. Precisaremos mexer na expressão que está aqui com o limite para podermos sanar esse problema e resolver, né? Bom, primeiro passo, aqui tem o menos, não tem nada que eu possa fazer aqui, mas eu posso mexer com o numerador, fazendo a racionalização do numerador para sairmos da indeterminação que a gente já viu que tem. Então vamos lá, esquece o limite aqui, depois eu copio o limite, tá? Vamos fazer raiz quadrada de 25 mais 3t menos 5 sobre t. E vamos multiplicar pelo conjugado raiz quadrada de 25, falei t aqui, não copiei, agora sim. Raiz quadrada de 25 mais 3t mais 5 sobre, é o contrário daqui, tá? Raiz quadrada de 25 mais 3t mais 5. Ok? Bom, lembrando aqui, ó, que a ao quadrado, a mais b, que multiplica a menos b, digo, a mais b que multiplica a menos b, é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. É o caso que nós temos aqui. Esse aqui é o a e este é o b. Então, o quadrado do primeiro, que vai eliminar a nossa raiz quadrada, vai ser 25 mais 3t menos o quadrado do segundo, que é 25. Sobre quem? Sobre t que multiplica isto. Certo? T que multiplica raiz quadrada de 25 mais 3t mais 5t. O que teremos aqui? Cancelaremos 25, teremos 3t. E aqui no denominador, podemos colocar t em evidência. T que multiplica raiz quadrada de 25 mais 3t dividido por t, sobra raiz quadrada de 25 mais 3t. 5t dividido por t, 5. Então podemos cancelar também o t aqui. O que sobrou? Sobrou isso que não está cancelado. Então teremos, ó, limite de tudo aquilo lá é a mesma coisa que limite de 3 sobre raiz quadrada de 25 mais 3t mais 5. Ok? Com x, com t, tendendo a 0. Aqui. Agora é só substituir. Vamos lá. 3 sobre raiz quadrada de 25
mais 3 vezes 0, mais 5. Que é igual a 3 sobre raiz quadrada de 25, 5. Com 5, 10. Então, limite de t ao cubo mais 4t ao quadrado mais 4t sobre t mais 2 que multiplica t menos 3 com t tendendo a menos 2. O primeiro passo é sempre substituirmos. Depois que a gente substituir, e aí se tivermos problemas com formas indeterminadas, aí nós iremos mexer nessa fatoração para que possamos eliminar esta indeterminação. Bom, aqui nós temos que substituir, vou substituir diretamente para você ver aqui, ó, menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos 2, menos 8. Sobre menos 2 mais 2, 0. Vezes menos 2 com menos 3, menos 5. E aqui no numerador teremos menos 16 com 16, 0. Não tem problema. Numerador ser 0 não tem problema. Agora, 0 vezes menos 5, 0. Denominador, 5. Não dá certo. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Quando isso acontece, a gente tem que mexer na nossa, procurar meios, mecanismos de fatoração para que possamos resolver. Então aqui nós temos o seguinte. Aqui já está fatorado, não vou mexer. Eu preciso mexer no numerador. E nós temos algo comum. No caso, t. Vamos escrever aqui. T vai ser o fator comum. E t ao cubo dividido por t, t ao quadrado. 4t ao quadrado dividido por t, teremos 4t. E 4t dividido por t, mais 4. Isso é só no numerador mesmo, tá? Aqui já está fatorado. Bom, ainda temos algo para fatorar. E aqui nós temos o polinômio quadrado perfeito, onde 2 vezes a raiz dos extremos é igual ao termo do meio. Se isso acontece, eu tenho raízes. Eu vou encontrar isso. Claro, eu poderia fazer soma e produto, mas eu vou encontrar isso de maneira que considero mais simples. É você considerar isso como uma equação de segundo grau, portanto, igual a 0, e encontre as raízes, tá bom? Vou ser direto, mas tranquilo, tá? Delta, nós temos A1, B4, C4. A igual a 1, B igual a 4, C igual a 4. Então, o delta não é B ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, que é 4 vezes 1 vezes 4. O delta não deu 0. E quando o delta é 0, as raízes são iguais, são reais e iguais. Então, eu vou encontrar o t usando o Bhaskara de maneira direta, mas tranquila, tá? Menos b, o b não é mais 4. Então, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2a. O a é 1. 2 vezes 1. Bom, o x' e x duas linhas não são iguais, porque o delta não é igual a 0. Então, basta encontrar um deles. Ó. Menos 4 mais ou menos 0, ou menos 4 mais 0, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, as raízes são menos 2 e menos 2. São raízes idênticas. E aí temos o seguinte. Lembra dessa fórmula aqui? Ó? Vou colocar aqui para você ver. Ó. A que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Se você não se lembrou, não tem problema. Estamos recordando agora. Né? A gente encontra isso na forma canônica. Esse aqui é o valor de A mesmo, que você vê aqui, ó, valor 1, no nosso caso aqui. Esta é uma das raízes, e esta é a outra raiz, que também é a mesma, aqui no caso. Então, aqui nós teremos 1 no lugar de A, vezes. No nosso caso, não é x, é t. Então, vai ser t menos t', t' é menos 2, com menos aqui vira mais 2, certo? Vezes
t menos t duas linhas. O t duas linhas também é menos 2, com esse menos aqui vira mais. Então, no lugar de tudo isso, eu vou escrever 1 vezes qualquer coisa, vou escrever isso. Agora a gente pode voltar lá no limite, né? Para a gente continuar. Então teremos, ó, limite. No lugar de tudo isso, eu escrevo isso vezes t. Ok? Porque isso daqui é apenas isso. Tá vendo que eu separei aqui, ó? Isso que já estava quadrado. Então é t que multiplica t mais 2 que multiplica t mais 2 sobre t mais 2, aqui voltando no limite, ó, vezes t menos 3, com o t tendendo a menos 2. Agora é só a gente cancelar o que é possível. E o que sobra é limite de t, que multiplica t mais 2, sobre t menos 3, com o t tendendo a menos 2. Agora é só substituir e ser feliz. O que teremos? Menos 2 vezes menos 2 mais 2 sobre menos 2 menos 3. Menos 2 mais 2, 0. 0 vezes menos 2, 0. Tudo bem, numerador pode ser 0. Menos 2 por menos 3, menos 5. 0 dividido por menos 5 é 0. Então, o limite de tudo aquilo ali, ó, t ao cubo mais 4t ao quadrado mais 4t dividido por t mais 2 multiplicado por t menos 3 com o t tendendo a menos 2 é igual a 0.